Imagina que você acorda no dia do seu aniversário todo feliz, achando que o mundo vai girar só para você, e aí vem a pergunta: quem foi o gênio que inventou esse negócio de encher bexiga, comer bolo e fingir que gosta de presente de meia? Pois é, a origem das festas de aniversário é mais bizarra e sombria do que o parabéns para você pode fazer parecer. Acredite se quiser, tudo começou lá atrás no Egito Antigo. Só que calma, ninguém estava comemorando o nascimento das pessoas comuns, não. Era festa para Faraó. Isso mesmo. Só o chefão podia ganhar bolo, ou o equivalente da época. Quando o Faraó subia ao trono, eles consideravam que ele nascera como Deus. E o povo comemorava com rituais, oferendas e provavelmente um monte de dançarina balançando palmeiras. Ou seja, o primeiro aniversário não era parabéns pelo seu nascimento, e sim, parabéns, agora você manda em todo mundo. Um tipo de aniversário que o RH moderno chamaria de promoção vitalícia com bônus de divindade. Mas aí vem os gregos, sempre prontos para copiar, adaptar e colocar um toque dramático. Eles começaram a fazer festas em homenagem à deusa Ártemis, e adivinha o que eles ofereciam? Bolos redondos, feitos de mel, iluminados com velas. Sim, as velas do bolo vêm daí. Só que não era para fazer um pedido e soprar. Era para oferecer luz à deusa. Basicamente, você não pedia nada para você. Você dava o bolo para Ártemis. E pensar que hoje a gente briga para ficar com o pedaço com o brigadeiro no meio. Com o passar dos séculos, os romanos entraram na jogada. E, claro, deixaram tudo mais exagerado. Eles foram os primeiros a comemorar aniversários de pessoas reais, mas só dos homens livres. Mulher? Esquece. Criança? Nem pensar. O feliz aniversário era um evento VIP, só para macho adulto e cidadão romano. E o cardápio? Nada de docinhos ou bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Era banquete com vinho, carne e um nível de farra que faria qualquer festa open bar parecer missa. Agora vem a parte curiosa. A Igreja Católica, por muito tempo, achava o aniversário um pecado. Sim. Eles diziam que celebrar o nascimento era uma coisa pagã, coisa de quem adorava deuses falsos. Ou seja, se você nascesse na Idade Média e tentasse cantar parabéns, podia acabar virando churrasco na fogueira da Inquisição. Só lá pelo século IV que eles relaxaram um pouco. E, ironicamente, começaram a comemorar o aniversário de Jesus. A partir daí, o jogo virou. A sociedade cristã começou a aceitar a ideia, e as famílias ricas começaram a comemorar o aniversário das crianças. Só que, claro, sem palhaço nem bexiga da galinha pintadinha. Na Alemanha do século XVIII, surge o Kinderfest, considerado o avô das festas modernas. As crianças ganhavam bolos com velas representando os anos de vida. E sabe o que elas faziam? Nada de apagar. As velas ficavam acesas o dia todo, protegendo o aniversariante de espíritos ruins. Só no fim da noite é que a criança podia soprar as velas e fazer um pedido secreto. Ou seja, o faz um pedido antes de soprar vem de uma superstição sobre demônio. Agora você nunca mais vai olhar para um bolo da mesma forma. A partir daí, a coisa virou uma febre. O século XIX trouxe o Parabéns para Você, criado nos Estados Unidos, e a partir daí, o mundo inteiro começou a cantar a mesma música, com o mesmo constrangimento coletivo, quando chega na parte é pique, é pique. O capitalismo, claro, viu um filão. Docerias, decorações, presentes, papel de embrulho, tudo virou indústria. Hoje, a festa de aniversário é basicamente um evento para postar stories e fingir que tá tudo bem, enquanto alguém canta fora de ritmo e você finge surpresa com um presente que você mesmo escolheu. Mas pensa comigo, o que era uma cerimônia religiosa para faraós e deuses virou uma desculpa para comer bolo com confete. A gente transformou um ritual sagrado em um evento patrocinado pela padaria da esquina. E, sinceramente, talvez isso diga mais sobre a humanidade do que qualquer filosofia. Então, da próxima vez que te desejarem feliz aniversário, lembra, você está participando de uma tradição milenar que começou com faraós, passou por deuses, e hoje termina com alguém bêbado cantando evidências no karaokê. Valeu por assistir!
Se curtiu essa viagem histórica e um pouco traumatizante, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que festa de aniversário nasceu no Habib's. Porque no fim das contas, a história é o melhor presente que a gente pode abrir, mesmo quando vem com papel de presente reciclado.